Vamos trabalhar com auto-preenchimento do Excel, que é um dos melhores recursos existentes. Vamos verificar em relação a números. Se eu digitar o número 1, marcar o número 1 e copiá-lo para as células abaixo, ele vai permanecer o número 1. No entanto, se eu escolher na Smart Tag, eu seleciono preencher a série, ele marca automaticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, assim por diante, até uma série qualquer. Poderia também estar trabalhando com o número, se eu digitar aqui o número 1 e aqui o 2, quando eu copiar para baixo, automaticamente ele vai já identificar que o intervalo é de 1 em 1 e monta a série. Poderia também estar trabalhando com o número 1 e 5, o intervalo é 4, muito bem, ele já mantém, e quando você copia para as demais, ele já mostra qual é o intervalo e vai adicionando o intervalo a cada uma das linhas que você copia. E assim por diante. O que você poderia fazer no Excel ainda é, se eu colocar o número 1 e 2, marcar um conjunto de células. No menu Início, grupo de edição, você tem um ícone que é o preencher, e aqui eu tenho preencher para baixo, tenho um preencher para a direita, se você tivesse células à direita, com um texto marcado à direita, né, um conjunto de células. Vamos voltar aqui, eu poderia também acima ou à esquerda, mas eu tenho preencher série. Esse preencher série você tem crescimento, esse crescimento tem tendência. Então, como é que ficaria uma linha de tendência de crescimento a partir do 1 e 2? Ficaria exponencial. Note que eu tenho já aí automaticamente 1, 2, 4, 8, ele já identifica quais são os intervalos e já vai criando automaticamente uma linha de tendência. Então, com números é muito simples trabalhar. Mesmo que você tenha números grandes, por exemplo, 110, 118, e marcar os textos. Você pode marcar o texto ou pode marcar também a região, tá? Marcar o texto e arrastar. Ele já vai identificar o intervalo e já vai automaticamente preencher com esse restante dos textos. Em relação a textos, vamos colocar aqui 10, produto. Quando eu copiar para baixo, esta mesma célula já vai identificar o pó. Tem número na célula? Tem. Então ele vai colocar 11, 12, 13, assim por diante, e a palavra produto, que é o texto, ele mantém. Ou poderia colocar ainda questão número 14. Ok, questão número 14, quando você copia, fica a questão número tal, porque ele mantém o texto e preenche apenas o número. Já quando eu tenho aqui produto de teste, número 105, por exemplo, esse número aqui, se não couber na largura da célula, da coluna inteira, você poderia ainda selecionar no justificar, preencher justificar, ele mostra que os textos irá ser dividido, o texto em números, e esse número aqui, eu tenho ainda uma Smart Tag, eu posso converter o texto para número, e aí sim, o texto esse número aqui está como número e não como texto. Bom, em relação a datas, eu poderia fazer vários preenchimentos de data. Vamos dizer que a base da minha data seja 23/4/2007. Essa é a minha base. Se eu marcar aqui um conjunto de células, ou se eu apenas copiar essa célula para baixo, note que ele vai adicionando um cada dia. Número 1. Por que o número 1? Na verdade, está adicionando os dias, criando uma sequência de dias aqui. Se eu colocar todas essas datas, vamos chamar novamente aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V e Ctrl V. Vou tomar essa data como base. Essa data do 23/4 eu vou marcar um conjunto de células. No preencher série, eu vou mostrar para ele o seguinte: eu quero que você preencha dia da semana. Por que dia da semana? Porque quando eu clicar no OK e formatar essa data, Ctrl 1, vou formatar num formato personalizado, onde eu possa colocar aqui 4 desses para mostrar para você o dia da semana. Qual é o dia da semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. De sexta pulou para segunda e novamente não tem sábado e domingo aqui marcado. Você preencheu apenas os dias da semana. Isso é ótimo em alguns casos para você trabalhar com dias úteis numa planilha. Obviamente não inclui feriados, você teria que criar um esquema para montar feriados aí. Se eu marcar essas mesmas
essa data e um novo conjunto escolher montar uma série, eu quero que monte uma série com os meses apenas, no caso aqui de meses. Então vamos chamar aqui, ó, meses, e aqui foi dia da semana. No caso dos meses, você pode notar que ele manteve o mesmo dia e adicionou apenas meses. Quando chegou ao mês de dezembro, ele já adicionou o ano. E assim por diante. E eu tenho mais um esquema que eu posso ainda preencher uma série com o ano. E nessa nessa caixa de diálogo de série, eu não preciso colocar o limite, porque ele fica limitado ao tamanho, à quantidade de células que eu selecionei, tá bom? Então vamos lá, eu vou dar um OK. Ele manteve o mesmo dia, o mesmo mês, e porém o ano é que foi adicionado no auto-preenchimento. Então, use e abuse desses recursos de auto-preenchimento do Excel, que é a melhor coisa que você pode ter para trabalhar com produtividade. Só um detalhe, só para você entender uma coisinha. Se eu colocar aqui o número 1 e 2, só que aqui estão como datas, né? Deixa eu só formatar essa coluna aqui para número geral. Como o número está ok. Sem casas decimais. Pois bem, número 1 e 2. Como é que eu poderia fazer para que, se eu fizer isso daqui, ó, eu sou obrigado a fazer com que ele venha até essa minha linha número 15. Só que, se eu der um duplo clique, ele vai preencher automático. Como é que ele entende isso? Como é que ele entendeu que, dando um duplo clique, ele vai manter? Ele vai criar a própria sequência, mas até esta célula, não vai passar para as demais. É porque o Excel enxerga o lado esquerdo. O lado esquerdo tem célula preenchida, tem. Até aqui não tem mais, pronto, ele para no anterior. Então, até onde tiver células preenchidas do lado esquerdo, ele vai preenchendo. Esse ícone aqui é o chamado auto-preenchimento rápido.